Ah, tá bom. Tá bom? Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, Emily. Bom dia, professora Ione. Bom dia, professor Francisco. Bom dia, Eunice, né, mãe da Emily, que está aqui nos acompanhando também. A gente faz, então, a nossa manhã de hoje, uma manhã de trabalho, que é a defesa da dissertação de mestrado da Emily Schaeffer Rodrigues, com um título chamado Um olhar das especialistas sobre a temporaneidade e a criticidade do tema diversidade cultural e currículo. A Emily, a nossa organização metodológica de trabalho vai ter de 20 a 30 minutos para apresentar o teu texto. Tá? O texto já foi lido pela banca. Depois desse momento, a banca vai ter o mesmo tempo para fazer as arguições, né, recomendações. No terceiro momento, a gente vai se retirar da sala, tá, para fazer uma avaliação do teu trabalho, tá, e emitir, então, um parecer sobre ele, um conceito sobre ele. Tá bem? Então, alguma questão eu me queria fazer agora, no início? Não? Não. Tá, então eu vou desligar minha câmera durante a tua apresentação, tá, para não ficar muito pesado aqui o nosso sistema, e desejo a você uma excelente apresentação, tá? Só vai Obrigada. me orientando quando tiver que passar o slide que eu vou passar. Tá. Então, vou começar a apresentação. Já de antemão, gostaria de pedir desculpa caso eu comece a tossir no meio, porque estou com uma crise de asma essa semana. Então, o título da minha dissertação é Um olhar das especialistas sobre a contemporaneidade e a criticidade do tema de diversidade cultural e currículo. Pode passar. Eu começo, então, essa apresentação citando, colocando uma citação, duas citações, na verdade. A primeira citação é do Mohan, que ele fala sobre a cultura. A cultura constitui a herança social do ser humano. As culturas alimentam as identidades individuais e sociais no que elas têm de mais específico. Por isso, as culturas podem mostrar-se incompreensíveis ao olhar das outras culturas, incompreensíveis umas para as outras. Pode passar. E da segunda citação, então, ela fala que é preciso defender uma escola da diversidade, da diferença, da comunicação, da inclusão pela cultura. Uma escola que tenha a função de libertar pela aprendizagem e incluir pela cultura. Pode passar. Então, o tema principal dessa dissertação é a diversidade cultural e como ela está integrada no currículo, e ela começa com uma problemática de pesquisa que é como é tratada a temática de diversidade cultural dentro do currículo da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, sob a perspectiva das especialistas em assuntos educacionais. Pode passar. Os objetivos dessa pesquisa. O objetivo geral dessa pesquisa é compreender o trabalho das especialistas em assuntos educacionais no trato sobre a temática de diversidade cultural por dentro do currículo das escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Os objetivos específicos são entender como acontece a formação de professores da Rede Municipal de Ensino com relação à diversidade cultural, refletir sobre o currículo escolar e como ele influencia e inspira a articulação do tema de diversidade cultural dentro do ambiente escolar e compreender, a partir do olhar dos especialistas em assuntos educacionais, como a desigualdade social interfere no acesso e oportunidade de experiências culturais diversificadas entre os estudantes da rede municipal. Pode passar. Começar então falando agora um pouquinho das decisões metodológicas dessa pesquisa, que se trata de uma pesquisa qualitativa com participantes. A orientação metodológica desse trabalho, então, ela tem uma abordagem qualitativa e utiliza-se de questionário online e de entrevistas. O campo de trabalho foi a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e o público-alvo dessa pesquisa foram as administradoras, orientadoras e supervisoras que trabalham na rede. A partir dessa pesquisa, abordamos características importantes e centrais do sistema de educação municipal, procurando dentro dele o elo com a contemporaneidade, a função social da escola, os desafios da educação frente à grande desigualdade social do país, o direito a acesso à educação para todos e a estrutura educacional local, que seria a rede municipal. O grupo de entrevistas foi formado, então, por 9 participantes,
com características diferentes e que vivem em realidades diferentes, mas que possuem em comum a experiência que seria o objeto de estudo, que seriam as suas escolas da rede municipal. Antes de eu falar um pouco das entrevistas, então, foi feito primeiramente um questionário online, que foi enviado para todos os especialistas da rede municipal, e desses, 33 responderam. Então, eu detalho melhor na dissertação. E a partir desse questionário, que a gente pode levantar algumas questões dos objetivos, a gente, eu fiz, então, uma análise desse questionário e, a partir dele, foram selecionados alguns especialistas para aprofundar a temática e fazer essas entrevistas que foram feitas pelo Google Meet e foram gravadas e depois transcritas. Pode passar. Então, dessas entrevistas, participaram 9 especialistas da rede, sendo 4 supervisoras, 3 orientadoras e 2 administradoras. Dessas, 3 eram ACTs e 6 efetivas, com perfis bem variados, tendo escolas trabalhando, esses especialistas trabalhavam em escolas da região sul, norte, leste e central da ilha. As idades e experiências eram bem diversificadas, sendo que algumas especialistas tinham menos de 1 ano de rede e outras que tinham mais de 10 anos e mais de 20 anos, todas de sexo feminino. As entrevistas, então, elas se concentraram, elas são a estruturação da dissertação, e elas se concentraram em 4 eixos. A diversidade cultural, como ela se apresenta na rede, no currículo, no corpo docente das escolas e na própria cidade. O segundo eixo seria a formação continuada, como é a sua estruturação e organização, e como aparece a temática de diversidade cultural nessas formações. O terceiro eixo seria a desigualdade social, como é a realidade dos estudantes da rede, a sua participação e acesso a outras experiências culturais fora da escola. E por se tratar de um mestrado que foi realizado em um período pandêmico, também não pude deixar de fora essa questão que mexeu com a organização da escola e a própria função das especialistas durante esse período. Então, o quarto eixo, ele se concentrou no período da pandemia, como a escola pública viveu esse período, a sua organização e como se deu a função das especialistas durante a pandemia. Pode passar. Então, eu começo pelo eixo da diversidade cultural, e eu começo, então, colocando duas citações que considerei importante trazer, de autores que eu trato ao longo da dissertação, que foram autores muito importantes para ela. O primeiro é do Gadotti, que coloca que uma educação multicultural, ela preza pela pluralidade da escola e o respeito à cultura do aluno e da comunidade. Para o autor, o valor base dessa escola multicultural é a democracia e, portanto, propõe-se instaurar a equidade e o respeito mútuo, superando preconceitos de toda espécie, principalmente os de raça e os de pobreza. E o segundo, então, é uma citação do Paulo Freire, que também foi um autor muito importante ao longo da dissertação. E ele coloca aqui: descobriria que tanto a cultura é um boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como também é a obra de um grande escultor, de um grande pintor ou músico. Que cultura é poesia dos poetas letrados do seu país, como também é a poesia do seu cancioneiro popular. Que cultura são as formas de comportar-se. Que cultura é toda a ação humana. Pode passar. Pode passar. Então, aqui nesse eixo, então, eu selecionei, de forma resumida, um pouco as falas que as entrevistadas dessa pesquisa colocaram em relação à diversidade cultural dentro da rede. E elas colocam que a diversidade cultural ela está presente na cidade, ela está presente entre os estudantes, entre os docentes da rede, mas ainda ela está muito oculta.
há um movimento de ocultar, como se não houvesse pobres e como se não houvesse negros, como se não houvesse diversidade dentro da escola. Ela aparece nas identidades, nas datas comemorativas das escolas, mas ela ainda precisa de um movimento para integrar essa diversidade dentro do currículo. E elas também colocaram que por que sempre o negro e o indígena que são diferentes e porque nunca olhamos a cultura do branco como diferente. A gente sempre olha o outro como algo estranho, algo diferente, algo que caracteriza a diversidade. Nós nunca olhamos a nós mesmos. Então, é preciso pensar que a diversidade cultural, a gente olha para as coisas que são diferentes porque a gente não inclui elas. E a escola, ela tenta falar dessas diferenças, mas ela ainda não é inclusiva. Ela ainda não debate essas questões e ela ainda não integra essas questões dentro do currículo da escola. Pode passar. Então, para evidenciar um pouco dessas falas que eu coloquei, eu trago então uma citação do Thomas Tadeu da Silva, que ele fala exatamente sobre essa questão da diferença. A diferença, assim como a identidade, ela é um processo relacional. A diferença e a identidade só existe em uma relação mútua de independência. O que é identidade? Depende do que não é a diferença e vice-versa. É por isso que a teoria social contemporânea sobre identidade cultural e social recusa-se simplesmente a descrever ou celebrar a diversidade cultural. A diversidade tampouco é um fato ou uma coisa. Ela é o resultado de um processo relacional, histórico e discursivo de construções de diferença. Então, o que é diversidade e como a gente olha para o outro como esse diferente? É uma das questões eixos que apareceu na pesquisa e é algo que eu trago, então, para a reflexão durante a dissertação. E termino, então, eu passo essa parte, então, falando, então, tudo é vivência, tudo é experiência e é conhecimento. Nós ensinamos, partilhamos e aprendemos, e isso faz parte do que é o ser humano. E, ao mesmo tempo, mesmo sendo seres racionais, inteligentes e capazes de produzir cultura, ainda assim odiamos o outro por causa da cultura, matamos o outro, humilhamos e ridicularizamos o que nos é diferente. Faz parte do ser humano aprender nas relações e criar cultura. E por isso, ensinar nossas lentes de observação do mundo é aceitar aquilo que é diferente e olhar o mundo sob outra perspectiva, assim como ensinar nossos estudantes a fazerem isso. Esse olhar, essas lentes que olhamos o mundo para aquilo que nos é diferente e trazer esse movimento para dentro da escola e trabalhar com nossos estudantes para olharem também o mundo de uma maneira que eles não olhavam antes, para olhar o mundo de outras formas. Essa também faz parte da função da escola e também faz parte de ser educador. Pode passar. Então, o segundo eixo da pesquisa se concentra na formação continuada da rede e as falas das nossas entrevistadas, elas elas colocam um pouco sobre como funciona, como elas sentem que funcionam essas formações. Para elas, as formações elas precisam ser mais politizadas e o tema currículo ele precisa ser discutido nas formações, que a grande maioria colocou que esse tema não é discutido. Precisa haver mais continuidade nas formações, porque muda uma gestão e a caminhada se perde. Não há uma transição quando a mudança de gestões ocorre. Os professores recebem uma formação muito diferenciada da equipe pedagógica. Chega um projeto na rede, a formação não chega para os especialistas, mas eles precisam coordenar esses projetos na escola. Elas até deram exemplos de projetos que chegaram na rede, mas que a equipe, os especialistas, eles não receberam formação para isso, apenas os professores, mas precisaram coordenar esses projetos das escolas. E elas colocaram também que se fala muito pouco sobre diversidade cultural nas formações, ou mesmo dentro das escolas. A própria ERER, que é a matriz curricular das relações étnico-raciais da rede, ela é muito pouco trabalhada
muitos professores não a conhecem. E uma das entrevistadas colocou: eu acredito que não deve haver essa divisão que colocam entre administradores, supervisores e orientadores, não, assim como não se separa o ensino da aprendizagem. E ela então faz uma crítica de que isso é muito forte dentro da prefeitura, mas que na realidade os especialistas eles são uma equipe e eles trabalham juntos. Pode passar. Então aqui eu trago algumas considerações minhas sobre as falas e toda a questão que foi trabalhada nesse eixo das formações. Há questões formativas muito específicas que elas precisam ser trabalhadas dentro das escolas, mas se não há tempo para reuniões pedagógicas, como criar esse espaço de formação? Nós, enquanto equipe pedagógica, não podemos esperar que cada profissional, que cada professor, ele vai estudar por conta própria. Vai pesquisar e vai refletir acerca dos conceitos e demandas da escola que são do coletivo. Mas não há como fazer essas reuniões se não há estrutura ou se não há tempo dedicado para isso. E me parece que há uma falta de preocupação da secretaria quanto ao tempo de reuniões pedagógicas nas escolas da rede, pois a cada ano o número de dias disponíveis para elas no calendário escolar vem diminuindo. Como uma escola funciona e se organiza sem espaço para reuniões pedagógicas, a rede de Florianópolis é tida como referência lá fora, e grande parte do seu sucesso é devido ao grande esforço dos profissionais que estão lá no dia a dia das escolas e dão tudo de si, mesmo sem tempo e sem recurso. Por isso, não adianta construir uma escola, é preciso pensar no corpo docente, seus projetos, na formação de seus profissionais e no tempo dedicado à organização escolar. A qualidade do ensino está diretamente ligada à formação continuada e às discussões no coletivo da escola. Então, essa é uma crítica que eu trago principalmente por experiência própria e pelas falas das entrevistas de que não há espaços formativos dentro da escola porque não há tempo para isso e não há nem tempo para fazer as reuniões pedagógicas que precisariam acontecer ao longo do ano letivo. Pode passar. Então, aqui eu trago o terceiro e último eixo da apresentação, que trata da desigualdade social. E para iniciar ele, eu trago então duas citações, uma do Gardotti e uma do Apple. O EPO destaca então que os recursos culturais que pertencem à sociedade eles estão sendo com muita rapidez comercializados à medida que a cultura popular é invadida pelo processo de mercantilização, transformando-se também em mais um aspecto da acumulação. E a citação do Gadotti que fala: diante do empobrecimento geral e da crescente concentração de renda, a escola impotente acaba assumindo funções compensatórias de alimentação, transporte, material escolar, entre outros, e expulsa os alunos da escola. Quem expulsa os alunos da escola não é a escola em si, mas a precária qualidade de vida da população. A escola pode até colaborar, mas não é a causa primeira. A causa primeira é o fracasso das políticas sociais como um todo. Há um conjunto de causas, sendo a situação econômica principal. Pode passar. Então, a partir então das falas e das entrevistas, elas falam um pouco, então, sobre como ocorre essa desigualdade entre os estudantes da rede e dentro das próprias cidades de Florianópolis. Para elas, a desigualdade social ela é muito gritante e ficou mais evidente ainda na pandemia, onde muita gente passou e ainda está passando fome. O acesso dos estudantes durante a pandemia foi muito difícil, porque muitos não tinham internet e nem acesso a tecnologias. Outras colocam que temos muitos espaços culturais na cidade, mas eles são inacessíveis para os estudantes, como teatro e cinema, que são muito caros. E elas ainda afirmam que os próprios profissionais de educação eles não conseguem ter acesso a muitos desses lugares, pois são caros e é para um público com mais poder aquisitivo. Então, pouquíssimas oportunidades que os estudantes têm fora da escola, eles se reúnem muito dentro da comunidade e vivem um contexto cultural que é apenas ali. E, diante disso, eles acabam não experimentando outras experiências, outros tipos de vivência, porque acabam se concentrando muito num lugar. Essa falta de acesso, então, ela vai refletir no conhecimento, na vivência e na aprendizagem de sala de aula. E grande parte da população, ela não tem direito a lazer.
colocar nas entrevistadas. Pode passar. E elas colocam um pouco mais sobre isso, elas falam que os estudantes, muitos estudantes acabam ficando sozinhos o dia todo em casa, sem acesso a nada, porque os pais precisam trabalhar para comprar comida. Os estudantes, muitos deles gostariam de participar de mais de eventos e poder ir a outros locais da cidade, mas eles não têm condições para isso. Muitas famílias de estudantes vivem com um salário mínimo, com 4, 5 pessoas dentro de casa, e isso é impossível. Muitos estudantes eles não têm nem material escolar e mal conseguem se alimentar diante dessa realidade. E muitas das orientadoras colocaram que as coisas que mais marcaram elas na profissão é a falta de comida para conseguir sobreviver, para conseguir a própria sobrevivência. E durante a pandemia, o acesso à escola foi muito difícil, porque eles podem até ter acesso à internet, mas muitas vezes não é uma internet de qualidade. A maioria dos estudantes tem internet 4G e o acesso é apenas pelo celular, e por isso que prejudicou muito esses estudantes durante esse período de pandemia, e muitos ficaram com defasagem na aprendizagem. Pode passar. Então, aqui eu trago então, algumas considerações sobre essa desigualdade, que infelizmente ela é muito forte na sociedade. Os estudantes eles ainda passam por processos meritocráticos dentro da escola. Esses processos eles humilham, envergonham e são marcados por preconceito. Um forte exemplo de que acontece disso nas escolas públicas são as equipes, escolas que presenteiam ou enaltecem de forma pública os estudantes que contribuem com a APP, mesmo sendo uma contribuição espontânea. Ainda acontece nas escolas, uma forma de premiação para quem contribui mais. Essas crianças e esses estudantes eles têm sido negligenciados pelo poder público, sem acesso a lazer e espaços culturais. E, na verdade, grande parte da população tem sido negligenciada pelos órgãos e governos. Pois, quando todas essas reformas políticas e a desigualdade social, várias pessoas têm menos acesso, menos direitos e menos tempo de lazer. E aí, outra questão importante é o investimento cultural entre os educadores da rede pública. Como incentivar experiências e oportunidades para os estudantes da rede, se nem os nossos profissionais conseguem ter acesso a essas oportunidades? Por isso é importante a reflexão sobre os investimentos e acesso aos docentes da rede, a experiências culturais como cinema, musicais, exposições, teatros, literatura, cursos e entre outros, e expandir o acesso dos profissionais de educação vai levar esse outro mundo, esse outro olhar para dentro da escola e, consequentemente, para dentro da sala de aula. E também a reflexão sobre os investimentos de centros culturais e áreas de lazer para as comunidades. Pode passar. Então, agora, passando para a parte final da apresentação, eu trago, então, algumas questões, as questões que ficaram mais evidentes ao longo da dissertação, que são as questões transitórias. A pesquisa e o conhecimento, então, elas estão sempre em movimento, construindo e reconstruindo, assim como a identidade a nós mesmos. Todas essas questões aqui foram apontadas, elas aparecerão e serão discutidas novamente e transformadas, pois é um movimento contínuo. Por isso que eu trago como considerações transitórias e não considerações finais, porque a escola também ela é um movimento e ela está sempre se transformando e renovando. Então, a partir da pesquisa, a gente conseguiu evidenciar que é preciso repensar a diversidade cultural e como ela está presente na escola. É necessário trazer essa discussão para dentro da escola e das formações, porque o outro é considerado diferente. O que caracteriza essa diversidade? Dentro das singularidades de cada um, aquilo que nos torna único também é o que nos torna a nossa sociedade diversa. É uma questão, então, diversidade cultural que precisa aparecer dentro do currículo, dentro das formações, dentro do debate das escolas. Outra questão que ficou muito evidencial a partir da fala das entrevistadas foi que faltam projetos da rede municipal de Florianópolis sobre gênero e sexualidade. Isso foi apontado por quase todas as entrevistadas. Na rede não há formações sobre isso e não há discussão.
A diversidade de gênero e sexualidade ela está presente entre os estudantes e entre os docentes, mas ela é invisível, ela não é discutida e muitos profissionais ainda não têm conhecimentos muito ultrapassados em relação a isso. É preciso investir em informações e discutir isso dentro do currículo. O tema da diversidade cultural, apesar de ser popular, não está presente nas formações continuadas e nas discussões de currículo. Quando não se discute isso, é mais fácil repercutir preconceito contra o que é diferente de nós. Pode passar. Então, as formações continuadas da rede municipal, elas precisam ser melhor organizadas e estruturadas, mantendo uma linha de continuidade quando há troca de equipe. Para que tenhamos uma escola de qualidade, é preciso investir nas reuniões pedagógicas. Não há como organizar uma escola, investir em inovações e pensar num currículo com uma proposta diferenciada, se não há tempo para discutir as questões coletivas. Outro ponto, então, a destacar é o investimento em cultura e lazer para a população de Florianópolis, principalmente pensando nos estudantes da rede municipal, em que muitos não possuem acesso a outros espaços fora da escola. É necessário cobrar do poder público para que seja investido em espaços diferentes para esses estudantes. Infelizmente, a desigualdade social está presente no país e na cidade também. Por isso, a escola não pode ser a única responsável por apresentar esses outros mundos para os estudantes. E, além disso, os profissionais da educação pública, eles também precisam de acesso a eventos e atividades culturais para que possam trazer isso para dentro da sala de aula, para construir uma escola rica em cultura e diversidade, dando a oportunidade de apresentar experiências diversificadas para os estudantes da escola pública. Pode passar. Então, como podemos unificar a rede e tornar os projetos um foco de discussão em todas as escolas? Tem questões muito específicas que apareceram, como, por exemplo, o gênero e sexualidade, que são importantes demais para ser pensados apenas no individual, como são muito importantes para serem pensados no individual, como o currículo e a diversidade também. É preciso a construção de um projeto de sexualidade e gênero para toda a rede, para ser trabalhado em todas as escolas. A sociedade ela muda e se transforma rápido demais, e a escola ainda é ultrapassada e conservadora perante as gerações que estão chegando na escola. Então, essas questões não podem ser trabalhadas, vamos trabalhar numa escola e não pode ficar a cargo apenas da unidade. Ela precisa ter um projeto de rede. Então, para refletir que sociedade estamos construindo. Será que estamos trabalhando com conhecimentos para essa sociedade que almejamos? Precisamos discutir sobre isso nas formações de professores, uma discussão reflexiva e construtiva sobre a função da escola pública, a sociedade que vivemos atualmente, as mudanças que queremos alcançar na sociedade. Afinal, os nossos estudantes são o futuro para as lutas por direitos e melhores condições. E a diversidade cultural ela precisa aparecer dentro do currículo das escolas e da rede, e para isso também nas formações continuadas. Pode passar. E, então, o desafio da luta contra a desigualdade ele é muito grande e vai muito além da escola. Mas, ainda assim, tornar os alunos críticos, reconhecendo a sua realidade e posição, os ajuda a criar ferramentas para lutar por um mundo melhor. A função social da escola é muito isso nos dias atuais, é uma luta constante. E ser educador é isso, sempre um recomeço e uma mudança, uma luta, uma conquista, um questionamento, uma transformação em nós e na escola, que aprendemos na troca, na interação e nas diferenças. A escola, ela nunca está pronta, ela sempre é passível de mudanças e a cada geração que passa por ela transforma ela um pouquinho. Dessa forma, eu trago uma citação importante para fazer essa finalização. Pode passar. Então, para finalizar essa apresentação, eu trago uma citação do Gomes, que fala sobre refletir sobre a escola e a diversidade cultural significa reconhecer as diferenças, respeitá-las, aceitá-las e colocá-las na pauta das nossas reivindicações, no cerne do processo educativo. Esse reconhecimento não é algo fácil e romântico, nem sempre diferente nos encanta. Muitas vezes ele nos assusta, nos desafia e nos faz olhar para a nossa própria história, nos leva a passar em revista as nossas ações, opções políticas e individuais, e os nossos valores. Reconhecer as diferenças implica
romper com preconceitos, superar as velhas opiniões formadas sem reflexão e sem menor contato com a realidade do outro. Então, com essa citação, eu termino essa apresentação. Pode passar. Tem as referências. Muito bem, Emily, obrigado pela pontualidade na apresentação. Agora, então, a gente passa para o segundo momento da sua defesa, tá? Não sei se o professor Francisco e a professora Ione concordam, mas a gente tem de praxe o combinado, né, de convidar o professor, a professora que vem de fora do PPGE para fazer a sua fala. Temos acordo, professor Ione, professor Francisco? Daí iniciamos pelo professor Francisco. Com certeza. Nosso convidado especial é o professor Francisco. Então, Se o senhor quiser ligar a sua câmera. Vamos ver. Eu vou tirar a apresentação aqui. Perfeito, apareci então. Tá ótimo, tá ótimo. Pode ser então por mim. Tá. Fiquem à vontade, professor Francisco, tá? O tempo que o senhor desejar, a conversa entre vocês dois, tá? Tá ok. Então, passado esse tempo de escrita do trabalho depois da qualificação, é possível, é visível o crescimento e o desenvolvimento do trabalho, né? Então eu queria começar por aí, fazendo algumas considerações gerais sobre o trabalho da Emily e depois apontar alguns problemas de forma e que eu vejo de forma e de conteúdo, os quais eu assinalei ao longo do texto para enviar depois para você, Emily, para o Victor. E por fim eu teria uma questão a fazer para a Emily sobre o que me provocou a leitura do texto dela em relação ao momento que estamos vivendo na cidade, inclusive, de greve dos servidores públicos municipais. Bom, primeiro, então, parabenizar a Emily pela conclusão do seu trabalho de mestrado, né? E também aproveitar a oportunidade aqui para parabenizá-la por se tornar a especialista efetiva da rede municipal de ensino de Florianópolis agora na passagem do ano, né? Então, a Emily se integra a esse grupo de especialistas que foi o campo empírico da sua pesquisa. O Collor já fazia parte como especialista na condição de ACT, né, substituta. Enfim. Então, bem-vindo, né, Emily? Bem-vinda agora a essa rede da qual eu fiz parte também por longo tempo, por um pouco mais de 20 anos, e cheguei onde cheguei, onde estou hoje, na Universidade Federal de Santa Catarina, graças ao que existe de possibilidades de aprendizagem, de crescimento profissional nessa mesma rede, né? Enfim. Então, eu começo por aí, elogiando essa tua capacidade de concluir o trabalho, né, essa perseverança nesse contexto de pandemia. Isso já havia sido ressaltado durante a qualificação, o que a pandemia tem causado de dificuldades, de problemas para todos nós, em todas as nossas atividades da vida e de trabalho, e isso não foi diferente aí na tua trajetória como estudante do PPGE. Mas acho que você deu conta, né? Você consegue desenvolver o trabalho a partir do projeto de qualificação, você dá conta do desenvolvimento da sua temática, dá conta de dar respostas à sua questão, ao seu problema, alcança os seus objetivos gerais específicos, né? Enfim, o traço, a questão metodológica também, há que se destacar aqui a forma como você elaborou no texto, eu gostei bastante, especialmente em relação à passagem, à transição dos questionários às entrevistas, né, a forma como você chegou à rede, aos seus sujeitos,
de pesquisa através dos questionários e essa transição e análise desses questionários, né, para chegar no convite das entrevistadas e chegar nas 9 entrevistadas, né, todas mulheres. É um grupo, como você colocou agora na apresentação, bem heterogêneo quanto ao tempo de carreira, nas 3 especialidades, e aprofundamento teórico de estudos acadêmicos, inclusive, né? Algumas recém-formadas, já como atuando na área, e outras já com mestrado, inclusive. Eu gostei bastante também que o capítulo das transições, aliás, o capítulo das categorias analíticas, você desdobra 2 objetivos específicos, né? Então, para dar conta da sua problemática, e aí você traz as entrevistadas para aprofundar ou compreender, como você disse, compreender o olhar das especialistas em relação à temática da diversidade cultural no currículo das escolas da rede municipal de Florianópolis. Eu confesso que, por ter essa antecedência à rede, ter sido professor na rede, em alguns momentos ali eu me vi em diálogo com as professoras, com as especialistas também, né? Não foram poucas as oportunidades que eu tive de conviver tanto com supervisora pedagógica, quanto com orientadora educacional, quanto com administradora. Muito mais com as 2 primeiras, nas relações de ensino-aprendizagem nas escolas onde eu fui professor na rede municipal. E confesso que me identifiquei muito com a especialista Caroline, com as suas posições. Enfim, gostei bastante como você traz aqueles trechos das entrevistas para o corpo do trabalho, para dar conta desse olhar das especialistas a partir da sua interpretação. Depois eu falo também o que eu acho que faltou aí nesse seu diálogo com as entrevistas, né? Mas, enfim, Emily, numa visão geral assim, o seu trabalho traz uma contribuição para a rede municipal, exatamente pela temática, né? A temática da diversidade cultural dentro do currículo, a partir do olhar das especialistas que, diferentemente dos professores e professoras, estão num papel mais de articulação da prática pedagógica, na interface aí uma com os estudantes, outra com os professores, a supervisora, e a administradora num papel mais afastado da prática pedagógica, mas relacionado à dinâmica administrativa da escola, né? Enfim, em algum momento, eu acho que você tem que promover, você e o Victor, né, promover um retorno desse trabalho exatamente para um dos eixos teóricos, um dos eixos analíticos, que é a formação continuada, né? Acho que em algum momento você deve se autoconvidar, agora como especialista, para apresentar a sua pesquisa. Até porque não são poucas as pesquisas que existem sobre a rede, hoje aqui na cidade de Florianópolis, só para ter como exemplo aí os 2 programas de pós-graduação em educação, o da Universidade Federal e o da UDESC, que são inúmeros trabalhos, né, sobre a rede, e infelizmente, eu digo isso, não são aproveitados, né, nessa formação continuada, por exemplo, né? Então, há inúmeros trabalhos de mestrado e de doutorado e de professoras e especialistas que permanecem na rede após esses estudos e, infelizmente, essas pesquisas não são compartilhadas ou não são aproveitadas, né? Mas aqui eu insisto, você agora está na rede, você pode iniciar um pouco esse movimento aí, a partir do seu e de outros trabalhos de pesquisa importantes. Bom,
feito essa consideração geral do teu trabalho, eu parto, então, para alguns problemas que eu acho que você vai ter que, nesse tempo que eu presumo que existe aí entre a defesa e a entrega final, a versão final, no repositório da UFSC, você acha que tem que fazer algumas alterações, assim, algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos. Eu fiz, como eu falei antes, várias sugestões ao longo do texto para análise sua e do Victor, e algumas eu acho que são pertinentes. Então, com relação ao formato do trabalho, assim, eu acho que você deve fazer, a partir da defesa, assim, uma reescrita imediata em relação à forma. Por exemplo, em relação às figuras, você usa figuras que, na verdade, são gráficos, né? Trazendo elementos da sua temática de pesquisa. Alguns gráficos foi você que elaborou, outros você reproduziu de institutos de pesquisa. Eu acho que você deve dar uma melhorada, especialmente na estética desses gráficos, para eles ficarem mais fáceis e sedutores para o leitor. E na sequência deles, eu acho que você deve assim, ampliar um pouco a reflexão deles, a sua análise que você faz pequenas análises após cada gráfico, você pode ampliar um pouco, melhorar um pouco essas análises. Esse é um problema de forma, né? Um outro, eu vi muito no capítulo 4, o capítulo das categorias analíticas, que você faz ali a sua reflexão com as entrevistas, com as falas das entrevistadas, e em alguns momentos, após as citações, primeiro você chama elas de uma forma muito direta, assim, segue então a fala da especialista Caroline. Eu acho que você deve introduzir de uma maneira mais sugestiva, assim, né? Não de forma tão direta, em alguns casos é uma ligação muito direta do texto que você vem desenvolvendo com a fala, né? E em alguns momentos, quando você sai da fala e faz a análise, fica uma dúvida se é você ou se é a entrevistada que está falando, né? Você falando pela entrevistada. Então, você deve, por isso que eu digo, reler o texto e tentar fazer essas correções, porque aí aparece nesse capítulo a sua elaboração teórica, de autoria, mas você traz também a fala das especialistas, comentando ou trazendo, esclarecendo o que elas trazem na fala em destaque, né? Enfim, ainda em relação a quando você traz as falas, né, o destaque das falas, acho que você deve padronizar a citação delas, né? Então, ao final, em alguns momentos você usa, em outros não. Então, fala da entrevistada Eduarda, e você cita ali, caracteriza ela com o tempo de rede. Isso é interessante, porque para o leitor, essa designação que você vai dando deve ser padronizada e você vai compreendendo melhor. Poxa, essa é a Caroline, que tem 10 anos de rede, então ela vem tendo essas falas. Enfim, são questões de forma ao texto que você deve introduzir agora para a versão final, né? Há também, por exemplo, no resumo, as conclusões, ou o que você chamou de considerações transitórias, no resumo não me parece essas que você apresentou agora na apresentação do seu trabalho, e também que estão no texto. Eu acho que você deve ser mais explícita em relação a isso lá no resumo, porque o resumo será um dos primeiros, será o cartão de visita do seu estudo em outras pesquisas feitas por outros, né, sobre esse seu tema. Além das palavras, do título, das palavras-chave, né, o resumo ele é consultado sempre para conhecer, o conhecimento do seu trabalho. Então,
eu acho que você deve colocar ali de forma explícita, no resumo, de forma sintética, claro, abreviada, essas condições, considerações transitórias, que são conclusões que você chegou no trabalho, que você apresentou tão bem agora aqui nesses slides de apresentação. Ainda em relação a formas, eu acho que após essa sua revisão, né, feita por você mesmo, pelo seu orientador, eu acho que deveria também enviar o trabalho para uma especialista de revisão. Isso vai ajudar a tornar o seu texto mais fluido na leitura, ele vai ajudar bastante, né? Em alguns momentos, isso está truncado, tem muita ligação direta, como eu falei, então eu acho que você deve... eu acho que isso tem um custo, mas você deve ver aí com o Victor a possibilidade de fazer isso. Eu acho que é importante, né? Mas deixar isso para a última coisa aí dessa fase de reescrita final do livro, com relação da tese, da dissertação, com relação à forma, né? Que mais? Bom, eu fiz várias, Emily e Victor, eu fiz várias considerações no texto, e aí, na devolução aqui que eu vou fazer, vocês, como eu falei antes, vocês podem olhar com mais detalhes. Com relação ao conteúdo, eu gostaria de destacar especialmente, com relação ao capítulo, também ao capítulo das categorias analíticas, a questão da triangulação. Eu gostei bastante que você vai buscar ali em Trivinos e em Molina Neto, que vai justificar, caracterizar o tipo da triangulação, que é o foco nos sujeitos para o contexto, né? E você faz esse exercício, né? O que eu senti falta, né, e eu acho que também você não vai poder fazer muita coisa em função do tempo, mas de dialogar mais com o capítulo com referencial teórico. Você faz isso em alguns momentos, você recupera lá nesse capítulo alguns autores que você apresenta como referência teórica temática, mas você traz pouco. Eu acho que você poderia trazer um pouco mais, né? Ver o que é possível fazer, trazer um pouco mais, talvez diminuir. Tem um trecho final desse capítulo onde você traz, já sobre a pandemia, você traz uma sequência, foi o único exagero que eu achei, você traz uma sequência de 4 ou 5 falas seguidas das especialistas. Talvez você possa considerar só apenas 2, como você vinha fazendo, enfim, e aí introduzir um autor, né? Acho que você pode fazer esse exercício nessa versão final com mais calma, dentro do tempo que você vai ter, isso nós vamos ver, fazer essa aproximação com o referencial teórico além do que você fez, porque isso justifica a presença do referencial teórico também, né? Enfim, então esse é um ponto de conteúdo que eu chamaria atenção, que eu acho que você deve dar uma mexida, dar uma acrescentada, uma aperfeiçoada, assim, incluir um pouco mais essas referências teóricas que aparecem no capítulo específico, né? Bom, feito isso, eu gostaria de dizer que agora, partindo para a questão que eu gostaria de formular, porque os três eixos de análise, que tem a ver com os 3 objetivos que vão desenvolver a sua questão lá, o olhar das especialistas em relação à diversidade cultural no currículo, na escola. Antes de eu falar disso, eu lembrei agora de uma outra questão de conteúdo, que eu acho que também no capítulo analítico faltou e você traz no referencial teórico. Exatamente em relação ao currículo. A rede tem uma proposta curricular, né? Você conhece, ela é recente e, embora em alguns momentos você, acho que influenciada pelas especialistas, vai afirmar que ela está defasada. Talvez eu compreenda em relação a alguns aspectos
de temas, inclusive, que aparecem, de gênero e sexualidade, que você destacou, mas eu acho que você explorou pouco essa proposta curricular em relação à diversidade cultural, em relação a essa questão curricular na rede, porque essa proposta ela é desdobramento de várias propostas de currículo para a rede ao longo aí dos últimos 30 anos. Então, e ela tem um processo de, apesar das gestões municipais, né, se conseguiu manter uma perspectiva de aprofundamento em relação à questão curricular. Se comparar, por exemplo, essa última proposta curricular, que data de 2016, com a proposta que eu conheço, fiz parte, a proposta de 1996, 95, puxa, ela tem uma ampliação e um aprofundamento bem grande em diferentes temáticas da questão curricular. Então, eu acho que você poderia, já que você usou no referencial teórico, né, traz ela como uma dimensão teórica importante da discussão curricular na própria rede, acho que você pode também, além dos autores do referencial teórico, incluir também um pouco elementos dessa proposta curricular na triangulação ali com as falas das entrevistadas, das especialistas. Então, voltando para a questão, que tem a ver com isso. E em muitos momentos, assim, eu pensando agora, que me fez pensar, como eu falei antes, hoje como professor, responsável pela formação de professores de educação física, no caso particular, mas tendo tido essa trajetória antecedente como professor na rede, durante bastante tempo, o que me fez pensar nesse diálogo seu com as entrevistadas, que é intenso, né? Ele é muito bonito nesse sentido, bonito academicamente nesse sentido, é um diálogo intenso, você explora bastante esse olhar das especialistas, né? E que eu vejo que é um olhar muito especial, porque como as especialistas não estão diretamente no ato pedagógico, né, no processo de ensino-aprendizagem, não são professoras, professores, elas conseguem ter um olhar um pouco distanciado, né, em alguma medida com uma certa distância desse processo educacional, da função social da escola, né? E isso aparece inúmeras vezes, a função social da escola. E eu te pergunto, então, né, a escola pública de Florianópolis, da rede municipal de Florianópolis, nesses últimos 30 anos e um pouco mais, vem vivendo um processo de tensão com o crescimento da escola privada. E isso é muito notório. E a minha percepção, a partir da fala das entrevistadas, e um pouco também da sua análise em relação a isso, é que essa escola pública da rede municipal de Florianópolis é uma escola para os segmentos pobres da cidade, né? Isso está afirmado em vários momentos. Em contrapartida, as gestões municipais de Florianópolis, com exceção da gestão de 1992 e 1996, do prefeito Grando, Sérgio Grando, todas os gestores municipais têm uma identidade profunda com a elite da cidade. Então, são forças políticas, são ligadas a forças políticas que detêm o poder econômico e o projeto de cidade, para onde vai a cidade. Então, e contraditoriamente, ou em alguma medida, né, os secretários de educação têm sido professores universitários, professores da UFSC. Inclusive, o atual secretário de educação é professor da UFSC. Infelizmente, não é da área de educação, né? É da área de administração. Talvez por isso mesmo, né? Talvez por isso mesmo tenha mais finalidade a esses grupos de poder econômico e político que detêm a gestão, vem detendo, né? Vem a gestão municipal da cidade. E isso gera uma tensão contínua, né? Que é essa que estamos vivendo atualmente, com a mais recente greve dos servidores públicos municipais, né?
E se a gente for olhar, por exemplo, para a mídia tradicional, eu tenho acompanhado um pouco, há um desmerecimento e uma criminalização, inclusive, do movimento grevista. Né? Então eu te pergunto se te pergunto, eu gostaria que você pudesse pensar um pouco sobre essa questão que eu estou levantando, que em alguma medida é um dilema, né? Então há na rede municipal, em função da sua história, inclusive, né, de contradição, tem um plano de cargos e salários muito bom, mas que está perdendo poder, né? Está perdendo poder financeiro, inclusive, se comparativamente com outras prefeituras do estado, ou até próprio com o próprio estado, segundo uma análise do atual do sindicato dos servidores públicos, né? Então eu te perguntaria sobre essa tensão, né, da escola pública de Florianópolis, especialmente a escola pública da rede municipal, não ter a função social de ser uma escola para os pobres, e por isso mesmo ela não vai ofertar essas condições que você propõe de investimento cultural, de emancipação dos seus estudantes, né? Até porque a gente poderia não há pesquisas, né? Não há pesquisa sobre para onde vão os egressos do ensino fundamental, né? Então há aí uma tensão entre a qualidade, em alguma medida, do trabalho pedagógico que acontece na rede municipal, inclusive em relação à à temática da pesquisa. As entrevistadas elogiam muito o trabalho que é feito no nível inferior da educação que a rede oferece, que é a educação infantil, né? E realmente, dada há no quadro de professores uma qualidade muito grande dos seus profissionais. No entanto, há essa contradição, né, com as escolas privadas. Eu vou só citar um exemplo que eu não conhecia e conheci só de vista e me chamou muita atenção. Semana passada estive em Jurerê para visitar uma irmã minha, e na entrada de Jurerê eu pude ver assim o colégio Vila Olímpia e fiquei impressionado com a estrutura arquitetônica dele, né? Assim, um colégio de primeiro mundo, né? A área bonita, muito arborizada, ao lado de um outro condomínio, então, e é uma escola para segmentos abastados daquela região ali que se chama Jurerê Internacional, né? Então nós estamos vivendo numa cidade, né, em que o poder público tem uma escola que é para as classes pobres, né, vamos generalizar assim, e por isso talvez com essas deficiências, contraditoriamente com o nível e a qualidade dos profissionais que tem, né? Emily, seria essa a questão que eu gostaria que você pudesse pensar, comentar um pouco, na verdade, né? Mas mais uma vez aqui eu encerro aqui a minha fala, não sei se eu já passei do tempo, elogiando aí a tua trajetória, né, o teu trabalho, e parabenizando duplamente e desejando que ele tenha repercussões, especialmente na rede, né, que você consiga levar essas suas provocações, o seu trabalho, compartilhar com a rede, exatamente pelo nível, como você demonstra, o nível e a qualidade das especialistas e dos professores, que é muito reconhecido, né? É isso, Emily, então. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui na sua banca de defesa de mestrado. Obrigado, professor Francisco. Emily, fica à vontade de dialogar com o professor Francisco, tá? O tempo é seu também. Tá bom. Eu só não entendi direito a questão. Acho que vai ter que explicar um pouco melhor. Mas é da função social da escola diante da gestão política e do público-alvo da escola.
Isso, acho que acabei falando demais, né, Emily? Não, mas se eu fosse resumir, seria assim, que as gestões municipais, que são gestões, com exceção da gestão Sérgio Grando, de 1992 e 1996, são gestões vinculadas aos grupos políticos e econômicos que detêm o poder econômico da cidade e desenham o que querem para a cidade, o projeto de cidade. Em contrapartida, eles não têm interesse em uma escola pública que emancipe as pessoas, né? Que emancipe os alunos. Nessa perspectiva, por exemplo, da diversidade cultural. Ou, ao contrário, que instrumentalize essa formação para o mercado de trabalho, ou o mundo de trabalho que eles próprios criam, né? No setor de serviços, por exemplo. Né? Enfim, seria mais ou menos isso, Emily, que estaria preocupada, que a gestão estaria preocupada em controlar ou criar uma escola pública de baixa qualidade, vamos dizer assim. Eu acho que há dois movimentos, né? Um é da grande preocupação e investimento pensando na escola para o mercado de trabalho, né? De capacitar esses estudantes da rede pública para irem para abastecer o mercado de trabalho na cidade, exteriormente. Tanto isso que muitos desses estudantes acabam ingressando, trabalhando cedo, ingressando de jovem aprendiz, não criticando a questão do jovem aprendiz, mas pensando nisso, né, que por causa da necessidade, muitos estudantes acabam indo para o mercado de trabalho cedo. E o outro movimento é a aparência que a escola de Florianópolis tem para fora, como um marketing de referência. Tanto é que as escolas novas que foram construídas como escolas do futuro são uma estratégia de propaganda para que mostre como a educação de Florianópolis é boa, como a educação pública de Florianópolis é boa. Só que tanto que eu falo no meu trabalho, né, que essas referências, elas são muito mais, essa qualidade que a gente percebe na educação pública da rede, elas estão muito mais ligadas aos sujeitos que atuam nela do que necessariamente ao investimento. Nós temos um grande número de profissionais, tanto docentes de sala de aula, professores, quanto especialistas, com mestrado, doutorado, números de especializações e cursos, atuando na rede e pensando essa rede, pensando os documentos da rede, pensando a escola do seu dia a dia e a sua estrutura. E enquanto que o investimento que a gente recebe é muito pouco em questão de formação, vindo da secretaria, é muito pouco em questão de tempo de reunião pedagógica. Tipo, esse ano, por exemplo, a gente recebeu o calendário com 2 reuniões pedagógicas no ano inteiro. Como organizar uma escola com 2 reuniões pedagógicas no ano inteiro. Então, essas questões dentro do chão da escola, elas não aparecem. Elas parecem o que é o marketing que é publicado na mídia, que é colocado para fora. E, mesmo assim, a gente tem resultados muito positivos na rede com os estudantes, com a aprendizagem, com essa criticidade, com os grêmios estudantis, com o movimento de classe dos professores, que se deve aos próprios profissionais mesmo, ao investimento em educação que os próprios profissionais fazem. E mais uma coisa que eu ia comentar que agora eu esqueci. Mas eu acho que seria isso, né? A escola tem uma função social e ela se deve principalmente a essa dedicação que os próprios profissionais dão, mais do que
qualquer outra coisa, e mais o que a gestão política traz. Então, Emílio, é isso. Eu também acho que, em alguma medida, é assim mesmo, essas reflexões que você trouxe, né? Mas tem um dado na sua pesquisa, por exemplo, que mostra essa dubiedade, né? Dubiedade da gestão municipal. Por exemplo, em relação à pandemia, o quadro de carência dos estudantes, você traz o dado ali, quando você caracteriza a rede, e são em torno de 12 mil estudantes, juntando estudantes de todos os níveis, dos dois níveis, né? Mais o EJA, daria 12 mil estudantes. E que o gestor municipal distribuiu para as aulas remotas chips, né? Não foram 12 mil chips, né? Mas assim, e você levantou muito bem ali o problema, que o chip somente não resolveria a questão das crianças terem acesso às aulas remotas, que era a condição colocada ali para ter um ensino, né? Naquelas condições de isolamento. Porque as crianças não eram donas dos celulares, eram dos pais, enfim, muitas crianças não puderam participar. Eu fico imaginando qual era o custo de, por exemplo, 10 mil laptops, né, ou 10 mil que poderiam ficar na escola depois, né? Então, se a escola do futuro, algumas escolas que fazem propaganda, tem lá laptops, tem toda essa tecnologia de ponta para as crianças experimentarem, etc. e tal, por que no momento desse de emergência, né, não se disponibilizou isso, não se fez uma compra especial para isso, para as crianças? Por isso que eu digo, então, o governo não tem verdadeiros interesses em se ocupar da realidade, essas gestões, né? Dessa realidade dessas crianças, desse segmento da população que usam esse serviço público de educação. Que eu concordo e eu vou estar vibrando. É o que eu... Era isso, professor Francisco, professor Emily. Então, Francisco, muito obrigado, Francisco, né? Depois eu faço um agradecimento mais geral, assim, né, para você e para a Ione, mas pela generosidade, pela dedicação na leitura do texto. Professor Chico, para mim, assim, é muito difícil entender, né, o gestor público no Brasil liberal, né? Para mim é um poço de contradições, né? Mas é o que a gente tem aí nas últimas dezenas de anos, é o que mais aparece no nosso dia a dia, né? Então, acho que nós temos bastante o que discutir do ponto de vista político e poucos avanços, né, nesse nosso Estado democrático de direito. Mas, enfim, depois a gente continua essa conversa, né? Professor Ione, Chico, quer falar mais alguma coisa? Não, obrigado, professor Francisco. Professor Ione, fique à vontade. Já agradeço de antemão, assim como agradecer ao professor Francisco, né, pela dedicação, o tempo e o carinho na leitura do texto da Emily. Bom dia, colegas. Retomando aí o meu bom dia aos amigos e familiares, né, da Emily, que estão aqui assistindo a essa cerimônia pública de defesa de uma dissertação de mestrado junto a uma universidade pública tão fortemente atacada neste momento. Agradeço de coração ao Vitor, que tem sido um grande parceiro aí no programa de pós-graduação em educação, um daqueles colegas que o destino me permitiu cruzar e valeu muito, está valendo muito a pena. Tá? Cumprimento a Emily pela finalização do trabalho e vou fazer alguns comentários, inclusive, em relação a esses aspectos da finalização. E não posso deixar de sublinhar o quanto foi enriquecedora a intervenção do professor Francisco, a apreciação do professor Francisco sobre o teu trabalho. O professor Francisco tem uma familiaridade com a rede que hoje, no meu caso, está muito mais ou muito fortemente limitada ao campo acadêmico. Eu me distanciei enormemente da rede municipal, já estive muito mais próximo.
Então, uma leitura de alguém que tem essa familiaridade é extraordinária. Então, agradeço ao professor Francisco e uma leitura que permite construir, compor uma questão crucial, fundamental para todos nós que trabalhamos com e que enfrentamos os desafios aí no campo da pesquisa, com as desigualdades escolares, né? Trazer essa questão tão emblemática da função social da escola, que nós podemos ler, né, no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais, nas propostas pedagógicas, nos PPPs, etc. Mas não se pergunta a quem serve essa função social. Tá? A sua questão realmente é uma questão extraordinária quando se toma como campo de referência a cidade de Florianópolis, o município de Florianópolis, tá? Cuja população, vamos dizer, nível socioeconômico da população parece aumentar, que é o que justifica a proliferação imensa e o crescimento aí dessas escolas particulares de altíssimo padrão. Então, agradeço muito ao professor por essa contribuição tão importante, que eu penso que vai orientar, inclusive, as reflexões, todas as nossas reflexões, mas em particular da Emily, uma jovem pesquisadora que está aí entrando na rede, né, que está começando efetivamente a sua carreira como especialista. Eu não vou retomar, embora retomando, estou bem budgesiana agora, as questões que eu já coloquei no projeto de qualificação, Emily, em relação à pertinência, à relevância do tema que ocupa um lugar bastante ambíguo, como a sua pesquisa mostra, no currículo e nas próprias representações dos professores em relação à diversidade cultural. Então, a pertinência do seu tema já se situa aí nesse processo. Gostaria de iniciar fazendo referência à mudança do título, ficou bastante melhor em relação ao que você havia apresentado antes. Você conseguiu compor um título? Nós sabemos o quanto é difícil elaborar um título, né? Conseguiu propor um título que permitisse vislumbrar de imediato o foco do seu trabalho. A sua problemática já estava relativamente bem formulada, vamos dizer assim, no seu texto de qualificação. A dúvida que surgiu naquele momento foi, sobretudo, a minha dúvida foi, sobretudo, em relação à viabilidade da realização do seu estudo. Porque você prometia os questionários, não tinha aplicado, não tinha feito avançar, prometia as entrevistas, ou seja, você não tinha base empírica para levar a efeito adiante os seus objetivos. Eu estou ressaltando esse aspecto para dizer o quanto você trabalhou. Foi 29 de abril, até fui verificar, né? O quanto você trabalhou de lá para cá, que eu sei que você fez disciplinas ainda nesse tempo, disciplinas de grande peso, e hoje é contratada aí, efetiva da rede. Então, você tem uma capacidade de trabalho, mostrou agora, nesse momento, uma capacidade de trabalho que não apareceu no seu projeto de qualificação. E eu estou colocando isso no sentido de realmente elogiar e te cumprimentar. Tá? Porque o professor já comentou, a diferença do texto que você está nos apresentando agora em relação ao texto da qualificação é imensa. Tá? E isso realmente, na conjuntura que nós vivemos, tem que ser sublinhado.
Eu não vou comentar as questões de forma, o professor foi bastante preciso, eu também fiz aqui algumas anotações, vão efetivamente na mesma direção, mas eu só queria destacar das considerações do professor Francisco o aspecto diálogo com as suas entrevistadas, as suas especialistas. Né? Esse diálogo ficou, de certa forma, pouco analisado, seus argumentos muitas vezes repetem o que a sua especialista falou, então ficou pouco dialogado, vamos dizer. Não houve essa efetiva sintonia. Então, inclusive, citações extremamente longas, excessivamente longas, desnecessárias, porque elas têm o mesmo tom. Eu não sei se você vai conseguir resolver isso agora, mas a gente tem que sublinhar, destacar essa, vamos dizer, fragilidade na apresentação do seu texto, porque eu imagino que você vai continuar os seus estudos, ou no mínimo, que já não seria pouco, vai elaborar aí alguns artigos, porque você tem uma base empírica extraordinária que foi, efetivamente, muito pouco analisada. Tá? Eu vou fazer menção ainda a esse aspecto adiante, mas a gente aqui, eu penso que também talvez seja a intenção do professor Francisco, é no sentido de chamar a sua atenção, é necessário dialogar melhor com a base empírica, sejam com os documentos, sejam com, e sobretudo com os professores, os especialistas que você entrevistou. Né? É um material fantástico, as falas dessas especialistas, é incrível o que elas revelam e que, evidentemente, está muito além do foco do seu tema, que é a questão da diversidade cultural. Então, isso abre uma quantidade razoável de possibilidades de ampliação e de aprofundamento. Na qualificação, eu fiquei incomodada com o tom prescritivo da construção da sua narrativa. Tá? É aquela coisa que decorre da dificuldade que nós temos como professores e especialistas, ou como profissionais de educação, e nos distanciarmos das nossas áreas. Tá? A nossa caminhada está sempre ali na fronteira entre teoria e prática. Eu não vou te dizer, Emily, que você superou tudo isso, não. Tá? Mas a tua narrativa melhorou bastante. Ela ganhou em tons uma maior criticidade, vamos dizer assim, tá? Que é o objetivo de uma dissertação administrada, e diminuir um pouco esse tom prescritivo. Bom, continua sendo um desafio, não pensa que é só para você, isso é um desafio para todos nós, né, que estamos sempre no fiel dessa balança, teoria e prática, mas é um exercício que precisa continuar sendo feito, tá certo? Isso eu comentei já naquele primeiro momento, e você avançou, eu vou dizer assim, avançou, não o suficiente, mas sim, de modo adequado à produção de uma dissertação de mestrado. Eu gostei, eu precisaria colocar a forma como você tentou articular as desigualdades sociais, enraizadas em aspectos históricos, culturais, econômicos, com o teu tema. Porque é uma passagem aqui de um conjunto ampliado de desigualdades para uma questão específica geradora
de desigualdades mais específicas. Tá? Então, articular esse tema não é simples e permanece, sim, sendo um desafio, e isso vai te perseguir. Tá? Mas você conseguiu articular bastante bem. Eu diria que isso foi favorecido pelas bases teóricas que você trouxe, então houve possibilidade de implementar melhor essa articulação, exatamente pelos autores com os quais você consultou. Como se trata de um tema emergente, e ao mesmo tempo emergente e clássico, né? Mas emergente porque começa a aparecer nos documentos oficiais, fazendo parte aí dessa base de elementos que compõem a função social da escola, né? É um tema que se apresenta como extremamente ambíguo, como você mostrou nas falas dos próprios professores. Muitos deles estão, e dos especialistas, né, sobretudo. Muitos deles estão tendo contato com a temática agora, e sobretudo no campo dos professores. Então, não se apropriaram ainda da base reflexiva dos elementos, dos fundamentos epistemológicos dessa questão para poder trabalhar com seus alunos. Tá? Ou seja, a tua análise, ela se confronta com esses limites. Tá? Os limites que caracterizam a inserção de um novo tema. E um tema, né, como nós sabemos, você explorou bem, apareceu muitíssimo nas falas das especialistas, um tema que comporta um altíssimo grau de subjetividade. É diferente de inserir uma disciplina sobre as regras de trânsito, que já teve isso antes, orientações, instruções sobre as regras de trânsito. É completamente diferente. Envolve subjetividades. Envolve subjetividades dos especialistas, da direção, dos professores, dos alunos e suas famílias. Envolve profundamente subjetividades. Então, é um tema extremamente difícil de ser abordado do ponto de vista crítico. Tá? Porque a nossa própria crítica está marcada, a nossa própria leitura já vai marcada pela nossa subjetividade, pelo entrecruzamento de subjetividades distintas. Tá? Num contexto de efervescência de valores morais, religiosos, culturais muito diversos, essa é realmente eu queria colocar como uma grande contribuição do seu trabalho, né? Uma importante contribuição do seu estudo, no sentido de levantar ambiguidades, lacunas, formas nem sempre refletidas de apropriação da discussão diversidade cultural. Então, é uma discussão que envolve emoção. É uma discussão que, para ser tratada objetivamente, supõe ser muito perspicaz em relação às subjetividades. Tá? Esse foi o teu esforço, e eu penso que essa é a lacuna que fica aberta, no sentido de possibilidades de desenvolvimento e desdobramento da sua reflexidade sobre o tema, que eu imagino que você deva ter vontade aí de perseguir.
Isso eu já fiz esse comentário, né? Mas eu vou colocá-lo de um outro modo. As questões que você formulou no questionário, nas entrevistas, são muito amplas e te forneceram uma base de elementos que, obviamente, você não iria conseguir dar conta de explorar no seu texto. Então, ficam aí as questões abertas, né? As possibilidades de desdobramento do seu estudo. Mas você já pode começar explorando alguns deles, né? Agora, daí eu imagino que o professor Vitor vai te incentivar a fazer isso por meio de artigos, trabalhos, proposições de trabalhos, comunicações para eventos, e inclusive à luz de outros vieses teóricos, tá? Que inclusive você pode tentar cotejar não apenas estes que você mobilizou aqui, mas à luz de outros. E eu sei que você já sabe de quem que eu estou pensando, que eu nem vou falar abertamente aqui, né? Que acabou de me entregar um trabalho muito bacana sobre essa perspectiva. E aí eu vejo isso, então, essas lacunas todas, essas possibilidades todas, como um aspecto muito positivo e uma bela contribuição do seu trabalho, já que a sua empiria envolve, abrange muito mais que a temática da diversidade. Ela permite, por exemplo, explorar a relação com a pobreza, que é o que o professor Francisco percebeu na sua questão, que está implícito na sua questão, né? A relação com a pobreza crônica, com uma pobreza que não precisamos comentar a volta a crescer no país, né? Como fruto dessa catástrofe que significa a convergência entre pandemia e política econômica e tudo mais. Mas a questão do professor foi extremamente perspicaz, no sentido de mostrar Florianópolis é uma cidade que se vê como classe média alta, tá? E atua no sentido de ocultar tudo isso que é muito maior quantitativamente, só se olharmos nessa perspectiva, muito maior quantitativamente do que aquilo que é esse marketing que você comentou, a própria rede, né, faz o seu marketing e tudo mais, mas tudo num esforço de assegurar aos setores dominantes uma condição de vitrine da cidade, que nós sabemos que não é por aí, né? Não é assim que funciona, não é aí que está a sua força. Essa relação, que de certo modo se caracteriza com um diálogo aí, ou uma aproximação com as desigualdades sociais, poderia ser talvez já o teu primeiro artigo, sabe? Exatamente pelo contexto político e sanitário que a gente está enfrentando. Tá? Você afirma que há pouca visibilidade da temática da diversidade cultural no currículo, nos documentos, e aqui você formula uma questão, na verdade, que foi formulada por uma das suas entrevistadas, que é o que é diverso. Tá? É uma questão muito forte que apareceu aqui no seu tema, e fica evidente daí o baixo nível de reflexividade das profissionais da educação a respeito de uma questão que está no centro da ação pedagógica, com a qual elas se confrontam no cotidiano, e sobretudo os especialistas. Tá?
É lá que bate a coisa. Bom, eu cheguei até a pensar, o que é diverso poderia ser o título já de um dos seus artigos, né? Com um complemento depois, em termos de um subtítulo. Eu vou concluir dizendo que eu gostei muito, muito mesmo, sabe, da sua dissertação. Eu quero te parabenizar pela qualidade e densidade do trabalho que desenvolveu. Eu preciso novamente destacar aí o quanto você trabalhou nesse período. Tá? Então, a Emily se revelou efetivamente como uma mestranda nesse quadro aqui que a gente está vivendo e está enfrentando. Mas eu não posso deixar de colocar e de sublinhar também aqui. Bom, esse elogio não descarta as sugestões de forma, sabe? Já pulei essa parte. Acho que isso aí vai, inclusive, de uma revisão de um bom revisor. Né? Nós temos que ter muito cuidado com os nossos trabalhos. Tá? Então, é você que sai ganhando. Não é para alegrar o Vitor ou a banca ou o repertório lá da biblioteca universitária. Não. É o seu trabalho, é você como pesquisadora que sai ganhando, incorporando essas questões todas. O seu trabalho foi, o seu percurso, sua trajetória foi atropelada pela questão da pandemia. Você teve problemas que a gente não precisa repetir aqui, né? Mas eu gostei muito da sua sensibilidade em relação às dificuldades da escola pública e dos seus profissionais atingidos pela pandemia, certo? Você conseguiu reservar um tempinho para, vamos dizer assim, esboçar essa questão. Tá? Você percebeu, a partir das falas, sobretudo, muito mais do que das respostas aos questionários, as tensões entre especialistas e professores, velho tensionamento, clássico tensionamento. Né? Quem já esteve na escola sabe o que isso significa. Né? A reação, a resistência de professores em relação aos especialistas. Também apareceu aqui as tensões com as instâncias administrativas dos especialistas, sobretudo em particular, ou de forma mais visível, com as instâncias administrativas. Então, importantes críticas foram colocadas, mas também entre os próprios especialistas, porque essa formação de especialista ainda está enraizada lá no tecnicismo dos anos 70. Então, há ainda uma divisão de tarefas, de competências, que vem desse período tecnicista. E, evidentemente, isso não se rompe de um momento para o outro. Então, essa também é uma contribuição interessante que aparece nas suas falas e que, obviamente, se constitui um obstáculo em relação a um tema tão sensível que mexe com a subjetividade das pessoas, como a diversidade cultural. Eu não preparei pergunta, eu vou deixar você à vontade para comentar aquilo que você achar interessante. E eu quero te dizer que eu fiquei bastante honrada por participar da sua defesa e surpresa muito positivamente, e agradeço aí também a riqueza das contribuições do professor Francisco e o meu amigo Vitor, velho parceiro.
Obrigado, Ione. Emily, fique à vontade, querida. Primeiramente, quero agradecer muito a leitura, a dedicação de toda a banca, os comentários, as sugestões, e essa leitura minuciosa. E agradecer pelos elogios também, as considerações. Foi realmente um período bem difícil, fazer essa pandemia, fazer o mestrado durante a pandemia. Quando eu ingressei em 2019, nunca imaginei que eu ia fazer a maior parte do meu mestrado em casa. E acho que ninguém imaginou, mas foi um período, né, que se passou, que a gente teve que fazer o possível na medida do possível. E assim como o mestrado, a própria escola, ela passou também por esse período, que foi muito difícil e precisou de toda uma estruturação, uma reorganização, e como foi um evento muito grande nas nossas vidas e nas nossas profissões, como docentes, como especialistas, como educadores. Não tinha como deixar de fora, então, essa questão de como a pandemia afetou a própria escola pública. E, assim como também acredito que, por toda a minha formação e por todos os estudos, as discussões dentro do grupo de pesquisa e tudo, não tinha como não considerar essas questões da desigualdade dentro da dissertação, porque faz parte da realidade dos estudantes da escola pública e da rede de Florianópolis. E por isso que eu, como orientadora, atendendo famílias e estudantes dentro da escola, já percebia antes da pandemia essa desigualdade, mas ficou muito mais escancarado, piorou muito mais, e a quantidade de famílias e estudantes que a orientação atendia precisando de cesta básica, precisando de auxílio, não tendo o que comer, não tendo como pagar aluguel, tendo que ir embora da cidade durante a pandemia para conseguir ter um lugar para morar, era extremamente visível. Então, essas duas questões, a desigualdade e a pandemia, eram questões muito atuais e muito importantes de destacar durante a dissertação. E, bem, agradeço profundamente também ao Vitor por toda a orientação, por toda a ajuda. E é isso, eu espero conseguir ler com calma todas as questões e melhorar para depois entregar para o repertório da UFSC e pensar aí para frente em como colocar isso dentro da rede e também transformar nos artigos. Obrigada. Obrigado, Emily, pela finalização. Professor Francisco, professor Ione, mais alguma questão que vocês queiram colocar? Eu queria colocar um aspecto, Vitor, que eu acho que eu não lembrei de mencionar. Nós temos que ter um cuidado muito grande nesse momento, e aí, em relação, inclusive, aos artigos que vão ser produzidos, e as outras formas de publicização, em não limitar as desigualdades às questões materiais. Temos que ter muito esse cuidado, tá? Porque nós vivemos um momento complexo de carências materiais, sim, mas também de
problemas de valores e morais e religiosos complexos. Então, temos que ter muito esse cuidado. Emily, senão fica fácil para a rede resolver. Olha a questão do professor Francisco. Aliás, eu ganhei dia, professor Francisco, qual é a sua questão? A questão do professor Francisco, ao invés de distribuir 10 mil chips, distribui 10 mil notebooks. Veja, essa questão é uma questão política, não é uma questão apenas de recurso e de tipo de equipamento. Então, nós temos que ficar muito mais atentos, né? Nas suas próprias considerações transitórias, aí você deu bastante ênfase, falta comida, falta, sabe, as carências, mas abordá-las, porque sim, elas são reais, mas ter o cuidado para abordá-las a partir da complexidade do jogo político que a gente está vivendo, do momento político que a gente está vivendo. Era só isso, Vitor. Agradecer mais uma vez aí pela participação. Então eu vou fazer dizer algumas coisas também, né, Emily, Ione e Francisco, se vocês me permitem, né. Primeiro, assim, agradecer muito, né, ao professor Francisco, ao professor Ione, pelas contribuições, o carinho, a generosidade acadêmica que sempre tem sobre os trabalhos que a gente desenvolve no grupo. Espero, professor Ione, muito, assim, né, que essa seja uma das últimas bancas que o professor Francisco faça como membro externo do PPGE, né, que a gente tenha aí logo, né, um credenciamento do professor Francisco no PPG, enfim, né, não é nenhuma pressão do professor Francisco, mas é um desejo, né, de amigo, acadêmico também, e as contribuições certamente daria ao nosso programa, né, nas suas específicas áreas, enfim. Agradecer muito a Emily, né, por ter aceitado a orientação, né, Emily, e quero te parabenizar, né, porque a Emily é uma estudante incansável, Ione Francisco. A gente sabe e reconhece as limitações, né, da origem da Emily, né, de uma universidade particular, né, que pouco tinha contato com o meio acadêmico e com a estrutura, né, de pesquisa mesmo, e ela encara então um mestrado numa universidade diferente, longe de casa, trabalhando como ACT, com as incertezas, né, do trabalho como ACT, com período de bolsista, né, um período curto de bolsa, enfim, e consegue organizar metodologicamente um estudo, né, com as suas diferentes limitações. E eu quero dividir com a Emily todas as limitações do trabalho e quero otorgar a ela todos os pontos positivos do trabalho, né, que foi o trabalho, o esforço acadêmico, intelectual, foi completamente da Emily e quero parabenizar pelo que ela apresenta, né? E pelo avanço que ela apresentou até agora, até nesse momento, né? Agradecer mais uma vez, né, os professores da banca que trouxeram elementos que a gente vai rever, Emily, né? A gente vai ter um tempo para poder fazer as revisões, como foi sugerido, assim como nós fizemos na qualificação. Desculpa. E são todos pontos que a gente vai levar sim em consideração, porque são pontos de pessoas que a gente admira de diferentes formas, né? Seja pessoal, acadêmico, e a gente convidou não foi por pouco, né? Foi porque nós queríamos, de fato, ouvir a crítica para que a gente pudesse aprender e pudesse avançar a partir daí. Tá? Então a gente vai ter um tempo, né, para fazer isso. Quero dizer também, né, a gente já conversou, eu e Ione, sobre isso, mas os trabalhos, né, em tempos pandêmicos, eles refletem o tempo pandêmico, refletem o distanciamento, refletem as limitações, refletem os elementos da nossa capacidade cognitiva, né, de encarar esse isolamento. A gente voltando agora, né, com o presencial para a escola e entendendo um pouco o que aconteceu de fato com os estudantes, a gente começa a se preocupar um pouco, né, como que nós vamos dar conta. Então, talvez a gente tenha aí mais pressões sobre o professorado nesse período e toda a equipe da escola nesse período curto, assim, né, que esse Estado liberal nos impõe, né, de alguma forma, e a gente tenta se espernear, resistir de qualquer forma, né? Porque me parece que a escola entende muito mais a sociedade do que os governos entendem, né? Porque as políticas são de governo e não são de Estado.
Então a gente tem que refletir bastante sobre isso, né? E os próximos textos, né, Emily, vão, né, avançar em relação a essas perspectivas, essas análises. Vamos rever, né, a parte tanto de forma quanto de conteúdo, para que a gente possa ampliar o trabalho e melhorar também essa profundidade acadêmica que a gente tem que dar um texto, né, no formato de dissertação. Tá? Então, Emily, muito obrigado mais uma vez por apresentar, por chegar até aqui, né, com as suas com o texto que você nos apresenta. Tá? Mais uma vez agradecer ao professor Francisco pela essa parceria, né, de gerenciamento de grupo e também, né, de estar nas bancas que o grupo faz. A professora Ione, né, por tudo aquilo que ela representa no programa de pós-graduação, na área, como pessoalmente, como uma parceira, reconheço como uma amiga, e agradecer sempre pela generosidade dos colegas, tá? Agradecer também, né, a familiar, né, a dona Eunice, que veio assistir, a Emily, ao esposo da Emily também, que ajuda ela, né, nessa revisão do texto, e ao Gilmar, que é membro do grupo, né, que conseguiu estar aqui junto conosco. Os outros todos mandaram força para ti lá no WhatsApp, tá, Emily? Mas tá todo mundo trabalhando e tá sem WhatsApp, né? Então tu não viu os parabéns, tá? Eu vou agora parar a gravação e a gente vai sair, eu e o professor Francisco. Eu vou tentar abrir uma sala particular aqui para nós três, tá, Ione e Chico? E aí a gente conversa por lá. E é o que a gente conversar por lá não vai aparecer aqui, tá? Então só deixa eu parar a gravação aqui nesse momento, depois eu retomo a gravação para novamente, né, agradecer ao professor Francisco, ao professor Ione, pela leitura atenta, pela generosidade acadêmica, pela seriedade na condução do trabalho. Agradecer muito as contribuições, né, deixar claro que a gente vai seguir todas as contribuições que foram apontadas para a gente. Mais uma vez, Emily, parabéns, tá, pelo trabalho que você fizeste, pelas condições, né, que você apresentou na leitura nesse tempo. E eu vou fazer agora a leitura da ata da tua dissertação. E aí, depois, no final da leitura dessa ata, tem algumas observações que a banca sugeriu, tá? Então, ata de sessão pública de apresentação da defesa da dissertação de mestrado de Emily Schaeffer Rodrigues. Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022, às 8 horas e 30 minutos, por videoconferência, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação de mestrado na área de consideração e educação da mestranda Emily Schaeffer Rodrigues, como requisito final para a obtenção do título de mestra em educação. De acordo com a portaria 02, o PG de 2022, a banca foi composta pelos seguintes professores: professor Dr. Victor Guilherme Santos da Conceição, do CA SED UFSC, professora Ione Ribeiro Vale, do EED SED UFSC, professor Ademir Valdir dos Santos, EED SED UFSC, como membro examinador suplente, professor Dr. Francisco Emílio de Medeiros, do DF-CDS UFSC, examinador externo, sob a presidência do primeiro. A dissertação tem um título de diversidade cultural no currículo escolar e o olhar das especialistas. Houve participação por meio do sistema de interação áudio e vídeo em tempo real pelos seguintes membros professores: Ione Ribeiro do Vale, Francisco Emílio de Medeiros e Victor Guilherme Santos da Conceição. Com base nos resultados da defesa, a banca examinadora propõe que seja aprovada, devendo a versão definitiva da dissertação ser entregue em 60 dias. Às 10 horas e 45 minutos foi lavrada 45 minutos, foi lavrada a ata e encerrada a sessão, que vai assinada pela candidata e pelos membros examinadores da banca. Florianópolis, 14 de fevereiro de 2022. Então, as observações da banca: fazer ajustes quanto à forma, ampliar o debate entre os dados empíricos e o campo teórico, fazer revisões apontadas pela banca, fazer desdobramentos do trabalho contribuindo com a rede municipal de ensino de Florianópolis e ampliar as discussões do tema no formato de artigos. Então, Emily, parabéns mais uma vez, né, nossa nova mestra em educação do programa de pós-graduação em educação, nossa nova mestra do GPC-NEPEF,
Emily, é importante tu deixar claro, né, que são 90 dias, né, então você não pode atrasar, tá, o encaminhamento do texto para biblioteca, tá, porque isso pode causar desdobramentos futuros, né, em questões administrativas, então é importante tu manter o prazo de 90 dias, tá? A gente vai aí dar um tempinho para te descansar, refletir sobre tudo que aconteceu nesse período de defesa, né, rever os apontamentos à banca, e na semana que vem a gente se encontra, né, para poder fechar o teu texto, tá? Deixa aí aberto para você fazer os seus comentários finais. Não, não sei direito o que dizer, mas queria agradecer muito a todo o apoio, o esforço do Vitor em me acompanhar nessa caminhada. Agradecer muito a banca pelo carinho, pela compreensão, por todos os apontamentos, pela leitura da dissertação. Eu vou tentar arrumar tudo isso. Quero também agradecer a minha família, que sempre me deu muito apoio para estudar, para fazer, me ajudou bastante. Ao meu companheiro Gabriel, que leu minha dissertação, que fez várias revisões comigo e que me ajudou bastante nessa caminhada. E que eu espero poder continuar, né, nessa caminhada com os seus artigos e continuar pesquisando essa temática dentro da rede e trazer isso forma de que eu possa contribuir, né, sobre esse olhar para os estudos e pesquisas dentro da rede, com a intenção de de melhorar, de trazer minhas contribuições também para o currículo e para as questões levantadas na dissertação. E também, apesar de não eu ter convidado as minhas entrevistadas para a defesa, mas a maioria delas está em questões de trabalho e tal, não conseguiram comparecer. De qualquer forma, eu quero também agradecer muito a todas elas por terem participado dessa pesquisa e terem dado suas contribuições e seu olhar sobre essa temática. E aí eu só queria confirmar se são 60 ou se são 90 dias para entrega. São 60 dias, tá, Emily? Tá. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Mais uma vez, parabéns, Emily. Deixa eu encerrar a gravação.